amigas do YouTube, tudo bem? Pessoal, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que eu queria muito gravar, que eu, tipo assim, tava planejando e contando os dias pra gravar esse vídeo. Um vídeo muito especial mesmo, que como vocês devem ter visto na descrição, é tumor cerebral. Como encarei o diagnóstico? Então, pois é, eu tenho tumor cerebral. Ou tinha um tumor cerebral, ou ainda tenho pros médicos, não sei. O que eu quero conversar com vocês nesse vídeo é algo que aconteceu comigo e que deve ou pode estar acontecendo com qualquer pessoa do mundo, com qualquer pessoa do Brasil. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente descobre um tumor cerebral é vamos pesquisar. Depois dos rios de lágrimas que você chora, é claro, né? Então eu vou começar desde o início. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. A descoberta do tumor cerebral, como encarei o diagnóstico, a difícil decisão da cirurgia e o pós-cirúrgico, porque ele é muito longo e eu tenho um testemunho muito... são muitos detalhes que eu tenho que contar. Então não daria pra nem conseguiria subir ele no YouTube, porque seria muito longo. Então eu vou tentar reduzir ao máximo a parte do diagnóstico, depois a parte da cirurgia, depois a parte do pós-cirúrgico, enfim. Eu vou tentar realmente contar a parte da descoberta do tumor. No dia 10 de dezembro de 2013, eu recebi a ressonância e quando eu abri a ressonância dizia assim, lesão expansiva, tal. Quando você vê alguma coisa que diz lesão, você já sabe que tem alguma coisa. Mas enfim, eu sempre tive dores de cabeça, desde sempre, eu não lembro quando isso aconteceu. E eu tinha dores de cabeça, mas eu nunca dei muita moral. Eu fiz uma tomografia em 2010, mas eu nem sei que resultado que deu, que eu também não dei muita moral. Mas em 2013, eu comecei a ter uma duplicidade no olho, eu olhava pra cima e eu enxergava duas coisas. Aí eu comecei a falar assim, nossa, tem alguma coisa errada nisso, e fui no oftalmologista. No oftalmologista, o oftalmologista fez todos os exames e ele falou assim, olha, não tem nada no seu olho, deve ter alguma coisa na sua cabeça. Ele foi bem direto. Aí eu fui e falei assim, tá bom, já fiz tomografia uma vez, eles já falaram sobre isso, não tem nada. Fiz a ressonância. 10 de dezembro, eu peguei a ressonância de 2013 e abri. Quando eu abri a ressonância e vi lesão expansiva, eu falei assim, tem alguma coisa errada nisso aqui. E aí a gente fica meio preocupado, marquei diretamente uma consulta com o neurologista. E um dos neurologistas que tinha aqui na cidade, e também nem era meu neurologista, porque eu nem tinha neurologista. Na hora que o médico abriu a ressonância, ele olhou e falou assim, menina, vai embora daqui. Eu fiquei, hã? E ele, vai embora daqui, porque aqui ninguém pode te ajudar. Aí eu falei assim, e aí meu esposo ficou parado, eu fiquei parada, eu falei assim, como assim, doutor? Ele falou assim, em 2010 eu pedi uma tomografia pra você não me trouxe, o que aconteceu? Porque era, coincidentemente, o médico tinha pedido a tomografia. Eu falei, ai, doutor, eu nem sei, eu fiz, eu li, não tinha nada. Não tinha nada, eu decidi que não tinha nada. Ele falou assim, não, você não trouxe. Eu falei, não, mas eu acho que eu trouxe, o senhor deve ter visto. E ele, não, aqui nos meus relatórios não consta que eu vi. E esse tumor não é de agora. Esse tumor é muito grande e ele provavelmente está te causando esse problema na visão. E como eu te falei, eu não operaria esse tumor e eu não conheço ninguém aqui que operaria esse tumor. Gente, eu saí da sala, eu não sei o que aconteceu quando eu saí da sala. Eu lembro que eu entrei no carro e eu e minha esposa sentamos assim e eu comecei a chorar. E talvez eu seja uma das poucas pessoas que você conheça ou que você não conheça, mas uma das poucas pessoas que está falando com você agora, te dizendo, se você descobriu um tumor cerebral hoje, ontem, anteontem, uma semana atrás, eu sei o que você está sentindo. Eu sei que parece que o mundo acabou, eu sei que parece que não vai ter jeito, e eu sei que mesmo você sendo cristã como eu sou, você fica se perguntando o tempo todo, será que eu vou morrer? Por que tá acontecendo isso? Apesar que eu não fui uma pessoa que questionou muito isso. Eu só pensava assim, se eu morrer? O médico não me deu muita luz, assim. Eu lembro que meu esposo falou assim, doutor, me fala alguma coisa, me indica alguma pessoa. Ele falou assim, olha, eu conheço 2 doutores em Goiânia que fariam essa cirurgia. Dr. Walter Costa, o pai, e o doutor João Arruda, que atende no Araújo Jorge, que é o Hospital do Câncer, o hospital que trata o câncer em Goiânia. Eu não conheço mais ninguém
Não é que eu não conheço, eu conheço vários neuros, mas eu te indicaria esses dois, que eu acredito que seriam médicos que fariam essa cirurgia. A gente ficou praticamente passado, assim. As próximas horas daquele dia não passaram. Os próximos dias daquele mês foram uma cruz, assim, pra gente carregar. E o que eu tenho pra falar pra você, que descobriu um tumor cerebral hoje, ontem, ou anteontem, ou uma semana atrás, acredita em mim. Eu sei que talvez vai ser muito difícil você acreditar em mim, mas um tumor cerebral não é a declaração de um atestado de óbito. Eu sei que a primeira coisa que você vai pensar, e não importa o índice de gravidade do seu tumor, porque o meu não era dos mais simples, eu só tinha escutado um médico que dizia: eu não faço a cirurgia em você, e eu não conheço ninguém aqui que faça, porque o seu caso não é fácil. E aí você se vê com, na época, 29 anos, eu tinha 29 anos, com um tumor cerebral, que te dizem que é grave, que te dizem que não tem o que fazer, que tem que tirar. E que você tem que fazer cirurgia nos próximos 30, 60 dias no máximo. E aí você começa a pensar um monte de coisas, mas quando a gente é cristão, a primeira coisa que a gente pensa é Deus. E se a gente não é cristão também, a gente só pensa em Deus, porque a gente, no momento do desespero, a gente sabe que existe uma solução, que no meu caso, é milagre. Milagre, era isso que vinha na minha cabeça, milagre. E eu acredito em milagres, eu acreditava em milagres. Só que o apóstolo Paulo fala em alguma carta dele que viver é Cristo, morrer é lucro. Quando você descobre um tumor cerebral, qualquer tipo de tumor, no meu caso, um tumor cerebral, acredita, essa passagem não parece, então não tem tanto sentido assim. Você fica, morrer é lucro agora? Não, Senhor, eu não acho que morrer é lucro, eu não consigo ver assim ainda. E você se vê num quarto escuro, chorando, todos os dias, todas as horas, e você fica pensando assim, o que vai acontecer agora? O que eu vou fazer agora? Primeira coisa, eu sei o que você tá fazendo, você tá orando e chorando, provavelmente. Eu acho que são os dois consolos que você vai ter nesses próximos dias, orar e chorar. Ore, ore e ore. No meu caso, 3 dias ou 4 dias depois, eu postei no Facebook, na minha página, eu postei que tinha descoberto um tumor cerebral e que começava a minha difícil caminhada em entender o que o Senhor tinha pra minha vida e o porquê eu tava passando por aquilo. Naquele dia, foi um sábado, eu esperei todos os funcionários ir embora e postei, nem sei muito bem o que eu escrevi, eu só sei que eu tava sem chão porque eu continuei firme e forte. Eu sou muito durona, então assim, isso acaba sendo muito mais difícil porque é mais durão. É porque você se vê numa situação tipo assim, poxa, podia ser com qualquer pessoa, mas foi comigo. E eu não parecia uma pessoa frágil, não parecia uma pessoa doente, mas de repente você se vê com um tumor cerebral. Algo que precisa ser tirado da sua cabeça. Então, todas as vezes, tumores no corpo são complicados de qualquer maneira. Mas quando você fala tumor cerebral, te vem na cabeça aquela coisa, tipo, você vai abrir minha cabeça e vai ser terrível, vai ser muito difícil passar por isso. E foi muito difícil passar por isso. Naquele dia, eu contei pro meu pai à noite, eu falei, aconteceu uma coisa, eu fiz uma ressonância, o doutor disse que tem alguma coisa errada. Eu não falei exatamente o que estava acontecendo e nem o que eu estava passando naqueles dias. A barra realmente, dos primeiros dias, foi enfrentada por mim, meu esposo e amigos mais próximos. 2 casais de amigos, os diretores da empresa onde eu trabalho, que bem ou mal são amigos, e o outro casal de amigo, que também eu contei no primeiro dia. E aí nesse sábado eu contei pra todo mundo, e aí eu não sei o que aconteceu nessa cidade, porque eu recebi muitas mensagens, e nesse caso milhões mesmo. Eu tô me policiando pra não ficar falando milhões, mas nesse caso foram milhões mesmo de mensagens de pessoas que diziam, Carol, eu tô passada. Nesse momento nem era muito uma questão de consolo, as pessoas só me falavam que estavam preocupadas comigo, que queriam saber notícias, e aí a minha igreja começou a orar, e meus parentes começaram a orar, e todo mundo começou a orar, e todo mundo a ligar, a perguntar, e eu não queria falar com ninguém, eu achava assim, pra falar a verdade, eu tinha até vergonha de falar com as pessoas, eu não queria ficar falando disso. Eu falava assim, eu vou ter que olhar para as pessoas que me conhecem, que sabem como eu sou e dizer, eu tô aqui e olha, pode ser que eu morra. Então, assim, o que eu quero te dizer pra você que tá passando por isso que eu passei, as pessoas provavelmente não estão te olhando com dó. Elas estão te olhando com preocupação. Elas provavelmente gostam de você, amam você, estão tão preocupadas com você quanto eu senti que as pessoas preocuparam comigo.
durante aquele processo eu nunca questionei Deus, eu nunca cheguei para Deus e falei, por que que o Senhor permitiu isso comigo? Por que que eu tenho tumor cerebral? Poxa, eu sou cristã desde que nasci não, mas eu nasci num lar cristão, poxa, eu frequento a igreja, isso e aquilo, e aquilo, e aquilo. Eu não questionei nada disso. Eu sempre tive na minha mente a seguinte frase: por que não comigo? Podia ser com qualquer um, foi comigo. Então, isso me ajudou bastante a entender que as coisas ruins deste mundo acontecem com os cristãos também. Acontece com as pessoas que não são evangélicas, os católicos, os espíritas, acontece com todo mundo. Porque Deus não faz acepção daqueles bonzinhos, bonitinhos, riquinhos, pobres. Não! Ele permite coisas nas nossas vidas e muitas vezes a gente demora um tempo a entender por quê. Várias coisas aconteceram depois da descoberta do tumor cerebral que eu falei, nossa, eu tive tumor para aprender isso aqui. E eu, o tempo todo eu penso que eu tive tumor para aprender isso aqui. Então, assim, o que eu coloquei no Face foi realmente verdade. Eu comecei a difícil caminhada de tentar entender o que o Senhor queria comigo e o que o Senhor queria de mim, permitindo que eu tivesse um tumor tão grave, um tumor na cabeça e tivesse que tomar uma decisão tão complicada com 29 anos, que era entrar numa sala de cirurgia e dizer, eu posso morrer e eu tenho 50% de chances de vida, 50% de chances de morte, que foi o que o médico me disse. Então, assim, no próximo vídeo eu vou contar a difícil decisão de ter que entrar no centro cirúrgico e dizer, agora eu fecho os olhos e talvez eu não acorde, talvez eu não veja mais essas pessoas que eu deixei no corredor. Eu quis gravar realmente esse primeiro, realmente para dar um ânimo e uma esperança para as pessoas que descobriram um tumor cerebral. Eu tô aqui eu me operei em 2014, 15, 16. Faz 2 anos que eu me operei e coisas inacreditáveis aconteceram comigo depois da cirurgia, que as pessoas que me conhecem de mais perto sabem. E eu vou contar os detalhes desses acontecimentos. Hoje, eu ainda não posso dizer para vocês que Deus retirou o tumor da minha cabeça. Deus permitiu várias coisas e Ele fez grandes e extraordinários milagres em minha vida depois da descoberta do tumor cerebral, inclusive relacionados ao tumor. Mas aos médicos, eu ainda tenho um tumor cerebral. Na concepção dos médicos e nas ressonâncias que eu faço periodicamente, e no acompanhamento médico, a conversa é, Carol, você tem um tumor cerebral, nós precisamos controlar isso, nós precisamos fazer a segunda cirurgia, etc, etc, e quatro. Mas enfim, isso eu vou contar nos próximos vídeos, para esse vídeo não ficar muito longo. Eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu encarei quando eu recebi a ressonância, eu não sei se vocês vão conseguir. Esse é o crânio, e essa parte branca, são várias fotos, essa parte branca era o tumor que tomava conta de todo o centro do meu crânio. A princípio, o primeiro diagnóstico que eu recebi foi neurinoma do trigêmeo. Por isso que é um tumor que dá nos nervos da face e por isso que eu tava tendo essa duplicidade no olho. Depois coisas extraordinárias aconteceram e depois a gente viu que não era o neurinoma do trigêmeo e enfim. Mas enfim, eu quero te dizer a você, eu quero falar com você que descobriu um tumor cerebral, como eu falei hoje, ontem, anteontem ou essa semana. Acredite em mim, isso vai passar. Isso também passa. A sua dor incondicional que você está sentindo, aquela dor que parece que você não consegue arrancar do peito, vai passar. As pessoas que convivem com você te amam e estão sofrendo, não tanto quanto você, mas estão sofrendo muito. Aproveite esse momento para você colocar limpo tudo que você tem que conversar com sua família, com seu esposo, com pessoas que você gosta. Eu fiz isso. Eu acho que o medo da morte faz isso com a gente resolve tudo aquilo que a gente acha que tem que resolver, porque se Deus me chamar, eu já resolvi, eu deixei tudo claro, tudo transparente, então, e nisso o tumor ajudou. E ore, coloque nas mãos de Deus, Deus é um consolador infalível. As noites em claro, nas madrugadas, em que eu me ajoelhava e chorava e pedia a Deus, tem misericórdia da minha vida, fizeram toda a diferença na minha vida hoje, porque eu sou muito mais madura espiritualmente, porque hoje eu vejo as coisas de outra maneira, eu entendo as pessoas de outra maneira, e não deixe sua fé ser abalada. Se você tem esse desejo, que claro que você tem o desejo da cura,
Entenda uma coisa, o nosso desejo, ele nem sempre é o desejo ou a vontade de Deus, mas o nosso desejo interfere sim muito na vontade de Deus, porque a Bíblia fala que o Senhor atende o desejo do nosso coração. Então, quando você estiver nesse momento de aflição, estiver nesse momento de agonia, eu recebi muitas mensagens me dizendo, me apoiando, me falando, Carol, vai dar certo, tô orando por você, e o tô orando por você fez muita diferença pra mim. Porque quando as pessoas falavam, estou orando por você, eu falava, Senhor, tem muita gente orando por mim. Se eu não for justa o suficiente para receber isso, por favor, que alguém se levante e ore por mim e tu possa escutar essa oração. Então, assim, ora, ora e ora. Chora bastante, porque as lágrimas, elas lavam realmente o nosso coração. E quando a gente chora pedindo a Deus alguma coisa, eu não acho que Deus se comove, mas Deus entende as nossas lágrimas. Ele entende o que você está passando. E pouquíssimas pessoas vão poder te dizer isso. Eu estou te dizendo isso, vai passar. Calma, vai passar. Esse processo da dor, ele faz parte. E depois você vai olhar e vai lembrar do tumor como algo que vai te acompanhar, talvez pro resto da vida. No meu caso, eu não sei quanto tempo esse tumor ainda vai me acompanhar. Ele é um incômodo companheiro. Ele passou a ser parte de mim porque ele é parte de mim. Mas eu ainda acredito que realmente coisas extraordinárias vão continuar acontecendo, mas eu não tenho nem coragem de dizer que Deus não tem me ouvido ou que Deus não tem cuidado de mim. Então, hoje que você está passando por isso, passe realmente por isso, mas entregando as suas lágrimas, a sua dor e o seu coração ao Senhor, que Ele é fiel e justo e Ele vai realmente te recompensar pela fé que depositares nele. E o consolo ao seu coração, ele vem. O Espírito Santo tá aí, ele tá sempre nos consolando. Ele me consolou, ele vai te consolar. Não é o fim. Não importa o que digam. No meu caso, os médicos falaram que era um tumor muito complicado, muito difícil. Mas eles não me deram mais esperança. Eles falaram assim, não, mas olha, existem casos e casos, pode dar super certo, e a gente acredita que vai dar certo. Então, eles não me desestimularam. E mesmo que tivessem desestimulado, eu ia continuar acreditando e confiando que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E a oração do justo também pode acalmar seu coração. Então, escute músicas que te aproximem a Deus, eu acho que isso ajuda também. Escute músicas que te digam que Deus pode todas as coisas, porque Ele pode todas as coisas. Então eu espero que realmente a sua luta, se está começando, ela tenha um fim rápido para você sofrer pouco. Mas lembre-se, as coisas que o Senhor nos entrega e as coisas que a gente passa, elas fazem parte do plano glorioso dele. E no futuro a gente vai olhar para trás e vai falar, foi o melhor que aconteceu na minha vida, porque fez parte da vontade de Deus. Bom? Então tá bom, é isso, gente. Eu vou gravar o próximo vídeo o mais rápido possível para contar como seguiu essa caminhada minha na luta contra o tumor, na luta contra o tumor cerebral, e como eu ainda encaro isso e como eu convivo com isso todos os dias. E o que aconteceu, porque realmente coisas muito maravilhosas aconteceram no caminho para o centro cirúrgico, no centro cirúrgico, e o pós-cirúrgico também foi extraordinário. Então tá bom, curte o vídeo, compartilhe especialmente, eu nem digo por causa do canal, desta vez eu digo por causa das pessoas que precisem ouvir que um tumor cerebral nem sempre é o fim. Às vezes a gente acha que mas nem sempre é. Hoje a gente realmente pode dizer que quando entregamos as coisas nas mãos de Deus, as coisas acontecem como tem que acontecer. Então compartilhe com alguém que você sabe que está doente, que está passando por essa situação. Eu quero dizer que isso também vai passar. Acredite que isso também vai passar. Graças a Deus isso passa. O choro dura 1 noite, 10 noites, 1 ano. Mas a alegria, no amanhã, ela retorna. Então um beijo e curte o... Então... Um beijo, curte o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e vamos continuar vendo esses próximos 2 episódios. Tchau!